Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui felizes de estar mais uma quarta-feira estudando a Palavra de Deus no livro de 1 Pedro, carta do apóstolo Pedro para a igreja. E quero convidar você a orar comigo nesse momento, antes de começarmos o estudo, e pedir para que você se conecte com o Senhor. Esvazia tua mente de qualquer outra coisa que não seja a presença de Deus, tá? Vamos orar? Senhor Deus e Pai querido, quero te apresentar a nossa vida. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti. Nós Te amamos, Senhor. Nós queremos ouvir da Tua voz, do Teu Espírito, da Tua Palavra e praticarmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nos ensina a praticar a Tua Palavra, a viver a Tua Palavra. Revela-nos a Tua verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero mais uma vez pedir a paciência dos irmãos, porque ainda estou com um pouco de asma, então pode ser que em algum momento falte um pouco o ar. Você não se assusta, tá? Eu vou puxar um pouco o fôlego e volta ao normal. É normal acontecer, tá? Mas eu quero compartilhar uma canção com vocês antes da gente começar o estudo. Não sei quantos conhecem, é uma música que mexe muito comigo, porque fala sobre honrar a Jesus em todas as esferas das criaturas, né? A música fala sobre anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos e toda a igreja honrando a Jesus, adorando a Jesus. E eu quero compartilhar com vocês essa canção para a gente possa adorar o Senhor juntos agora. Eu chamo os anjos, eu chamo os arcanjos, eu chamo os querubins, eu chamo os serafins, eu chamo 24 anciãos, eu chamo toda a igreja vencedora para honrar a Jesus, o Senhor, para honrar a Jesus, o Senhor. Eu chamo os anjos, eu chamo os arcanjos, eu chamo os querubins, eu chamo os serafins, eu chamo 24 anciãos, eu chamo toda a igreja vencedora para honrar a Jesus, o Senhor, para honrar a Jesus, o Senhor. Anjos de guerra do exército de Deus, levantem suas lanças de guerra e gritem conosco: Jesus, 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 Senhor dos exércitos. Arcanjos de guerra, guardas das nações, levantem suas espadas de fogo e gritem conosco: Jesus, 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 Rei das nações. Querubins da guarda da presença de Deus, estendam suas asas sobre a arca e gritem conosco: Jesus, 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 doce presença. Eu chamo os anjos, eu chamo os arcanjos, eu chamo os querubins, eu chamo os serafins,
Eu chamo 24 anciãos, eu chamo toda a igreja vencedora, para honrar a Jesus, o Senhor, para honrar a Jesus, o Senhor. Serafins de fogo, eternos adoradores, que gritam uns aos outros dizendo: Santo, Santo. Gritem conosco: Jesus, 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 Santo dos Santos. 24 anciãos, amigos do Senhor, lancem suas coroas diante dele e gritem conosco: Jesus, 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 Jesus. Igreja do Senhor, expressão do seu amor, bata palmas bem forte, grite bem alto, grite seu nome: Jesus, 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 Senhor da igreja. Você pode gritar o nome dele: Jesus. Igreja do Senhor, expressão do seu amor, bata palmas bem forte, grite bem alto, aleluia. Grite seu nome: Jesus, 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 Senhor da igreja. Senhor da igreja. Senhor da igreja. Declare: reina sobre nós, reina sobre nós, Senhor Jesus. Reina sobre nós, Senhor Jesus, Jesus. Reina sobre nós, Senhor Jesus. Declare o governo dele sobre sua vida. Reina sobre nós, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: reina sobre nós, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: reina sobre nós, Senhor Jesus. Declare com sua família: reina sobre nós, Senhor Jesus. Declare com os anjos, arcanjos: reina sobre nós, Senhor Jesus. Declare com os querubins e serafins: reina sobre nós, Senhor Jesus. Declare com os 24 anciãos: reina sobre nós, Senhor Jesus. Com os 4 seres viventes declare: reina sobre nós, Senhor Jesus, Jesus. Reina sobre nós, Senhor Jesus. Reina sobre nós, Senhor Jesus. Jesus. Aleluia. Reina sobre nós, Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia
na primeira carta de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2. Tem algumas pessoas que às vezes perguntam por que não é 1 Pedro, né? 1 Timóteo, né? Porque no Novo Testamento existem cartas, então é primeira carta de Pedro, o pessoal abrevia, fala 1 Pedro, primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo. Já no Velho Testamento não é 1 Reis, 2 Reis, porque não são cartas, são livros. Então, primeiro livro de Reis abrevia-se para 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas. Então, a diferença do feminino para o masculino no Novo e no Velho Testamento é esse. Novo Testamento sempre é primeira ou segunda, ou terceira carta. E no Velho Testamento sempre é primeiro ou segundo livros, né? Ok, 1 Pedro capítulo 2, nós estamos iniciando hoje o capítulo 2. Eu quero convidar você, a partir do versículo 1, a ler. Estou lendo a versão King James atualizada, não sei qual a sua, mas a essência do texto é a mesma. Pode ser que uma palavra mude ou outra, mas o conteúdo é o mesmo. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Vamos parar aqui no 10 hoje. Esse texto que é tão forte, maravilhoso, impactante, revelador, não é? Mas começa com uma exortação importante para a nossa vida. No primeiro versículo, logo, o apóstolo Pedro fala uma expressão não muito comum para a gente utilizar conosco mesmos, que é livrando-vos de toda malignidade. Toda vez que quando você encontrar essa palavra livrar na Bíblia, toda vez não, mas a maioria das vezes, você vai estar percebendo que é um ato de Deus com você, ou com o pecador, ou um ato de misericórdia de Deus com alguém que está passando por alguma situação de calamidade, de perigo. Então a palavra livrar normalmente está ligada à ação de Deus sobre alguma situação ou alguma pessoa. Mas
Pedro faz questão de usar essa expressão, não como uma ação de Deus para a vida do cristão. Ele fala que nós devemos nos livrar da malignidade e do engano. Não apenas da malignidade e do engano, mas de toda malignidade e de todo engano. E esse se livrar é como se você tivesse assim se saindo fora, sabe, se livrando de uma encrenca, se saindo de problema, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano. Ou seja, o que a palavra diz é que a malignidade e o engano são duas coisas que vivem cercando os filhos de Deus. Porque se não fosse dessa forma, não precisaria haver uma exortação para o povo de Deus se livrar disso. É como se fosse uma coisa pegajosa, uma coisa grudenta, uma coisa chicletinho, sabe? Pegajosa. Quando eu namorava com Nívia, antes de casar, eu sou uma pessoa muito carinhosa, excessivamente carinhosa às vezes, e aí eu ligava muitas vezes para Nívia durante o dia e à noite também. E o interessante é que minha cunhada botou um apelido em mim, Silvia, né? Ela falou, quando eu ligava, na época a gente não era muito amigo ainda, então ela não era muito próxima a mim, e ela fazia questão de mostrar isso às vezes. Eu ligava para a casa dela e falava: oi Silvia, tudo bom? Aqui é Marcos, eu queria falar com Nívia. E ela falava: Nívia, Chicletinho tá te procurando aqui no telefone. Então meu apelido era Chicletinho, porque eu não desgrudava de Nívia. A malignidade e o engano aqui nesse texto parecem um chicletinho grudado no sapato que você usa. Você já pisou num chiclete na rua? Um chiclete e gruda em você, e você tenta tirar e ele gruda, e você tem que fazer. Às vezes você tem que pegar um pedaço de galho para tentar arrancar do sapato. O texto fala: livrai-vos de toda malignidade e hipocrisia, de todo engano, quer dizer, malignidade, engano e hipocrisia é como se fosse algo grudento, um visgo, um chicletinho grudando em você. E se você não perceber, você vai andar com isso grudado em você como cristão. 3 coisas que grudam no crente, no filho de Deus, na filha de Deus, no cristão, de uma maneira geral, e que não podemos permitir que isso grude em nós, mas que é muito fácil de grudar: malignidade, engano, hipocrisia. Ainda tem mais: inveja e todo tipo de maledicência. Você já teve algum problema com essas coisas? Eu tenho certeza que provavelmente você já teve. Você já teve algum problema com maledicência, ou com hipocrisia, ou com malignidade, ou com engano, ou com inveja. O texto fala que essas coisas grudam na nossa alma. E o texto fala: livre-se disso. Como filhos de Deus, devemos nos livrar da malignidade, do engano, da hipocrisia, da inveja e de todo tipo de maledicência. Não é forte isso? E pensa numa coisa fácil de pegar na gente. Malignidade mesmo. Tem de vários tipos, né? Desde a malignidade da malícia, da malignidade da sensualidade, até a malignidade da perversidade, da pirraça, da encrenca, da pessoa ser encrenqueira, provocativa.
Engano, às vezes não é nem você enganando alguém, é você se permitindo ser enganado pelo mal, pelo diabo, pelas trevas, por alguém. A hipocrisia é uma coisa tão fácil de acontecer, hipocrisia. E muitas vezes eu peço para Deus, já pedi chorando ao Senhor muitas vezes, que Ele não me permita ser hipócrita. Porque pensa numa coisa que Deus abomina, é a hipocrisia. E pensa numa coisa fácil da gente praticar, é a hipocrisia. Porque a hipocrisia, ela faz com que você finja ser uma coisa com Deus que você não é. Finja ter alguma coisa com Deus que você não tem. Finja viver um tipo de vida que você não vive. E muitas vezes a hipocrisia, ela chega num nível tão alto na vida do cristão, que você começa a acreditar na sua própria mentira, no próprio personagem que você criou. E o texto fala, livre-se disso. Seja transparente com Deus, seja sincero com Deus. Inveja é uma outra coisa difícil. A Bíblia fala, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Eu já perguntei isso uma vez na igreja, qual é o mais fácil? Alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Eu já te respondo. É muito mais fácil chorar com os que choram. Alguém chega para você e fala assim, meu irmão, eu bati meu carro, está tudo acabado, deu perda total, não tinha seguro, quebrei as 2 pernas, vou ser operado. Eu ainda vou ter que pagar a indenização para o cara que eu bati o carro, vou pagar 3 anos aí, parcela e tal. E você começa a chorar com o cara só de ouvir a história dele, você já começa a se condoer do sofrimento dos outros, não é verdade? Chorar com os que choram é fácil. Agora, se alegrar com os que se alegram. O irmão chega para você, meu irmão, se você sabe o que Deus fez, meu irmão, apareceu na minha conta esse mês, sem eu esperar, 20 mil reais, eu não sei de onde veio, alguém depositou de oferta para mim. E você dizer, nossa, glória a Deus, meu irmão, que bênção, né? Você é doido por aqueles 20 mil reais do irmão, por que não caiu na sua conta, caiu na do irmão, né? Puxa, meu irmão, você não sabe que bênção. Estou de casamento marcado, feliz da vida, minha lua de mel já está garantida, ganhei tudo, o enxoval da casa e tal, e você fala, uau, que legal, né? Porque no fundo, se alegrar com os que se alegram é muito mais difícil, porque você tem que abrir mão da sua alegria e fazer da alegria do seu irmão a sua. Então, algo que poderia estar acontecendo com você e não está, mas está acontecendo com o seu irmão e você vai lá e vibra com aquilo. Isso é se alegrar com os que se alegram. É mesmo você estando, às vezes, passando a necessidade, mas você se alegrar em ver seu irmão prosperando. E a Bíblia chama essa dificuldade de se alegrar com os que se alegram de inveja. Inveja é uma coisa que temos que nos livrar. O que é inveja? É você desejar a alegria do seu irmão. É você desejar a vida do seu irmão. É você desejar ter a felicidade do seu irmão. É você desejar ter o casamento do seu irmão. É você desejar ter a família que o seu irmão tem. É você desejar ter o carro do seu irmão. Parece uma loucura isso, mas é muito mais comum do que se parece. É um veneno muito mais comum nas igrejas, no convívio entre os irmãos do que se parece. A inveja é um veneno maligno que apodrece o coração do cristão. E Pedro avisa a igreja, livre-se da inveja. Se livre disso. Se desgrude disso.
Arranque isso fora de você. Maledicência é outra coisa difícil, né, irmãos? Tiago já fala isso, né? No capítulo 3, que a língua é um fogo e ela é inflamada pelo inferno. Ela inflama todo o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Você sabia que a palavra diz isso sobre a língua? A língua é incendiada pelo inferno. E muitas vezes nós usamos a nossa língua incendiada pelo inferno para maldizer a nossa vida, para maldizer o nosso destino, para maldizer o nosso casamento, para maldizer a nossa igreja, para maldizer os nossos líderes, para maldizer os nossos pastores, para maldizer a nossa profissão, o nosso trabalho, o nosso emprego, ou para falar mal de alguém. A maledicência é um veneno e é um visgo que temos que nos livrar se desejamos a presença do Senhor. Porque às vezes a gente fala, eu desejo mais de Deus, eu quero mais da presença de Deus. Mas a Bíblia fala que para você desejar o puro leite espiritual, como uma criança recém-nascida, para crescermos espiritualmente, bebendo de algo vital para o nosso crescimento, que é o leite espiritual, que a Bíblia chama aqui, que é o alimento espiritual. A Bíblia fala que antes de provarmos como crianças recém-nascidas o puro leite espiritual, devemos nos livrar dessas coisas para podermos provar o alimento que Deus tem para nós. Se você não se livra disso, dificilmente você vai ser alimentado corretamente com o leite espiritual. Eu não sei se você já viu um recém-nascido chorando por leite. É uma coisa absurda. É um filme de terror. Quando o neném começa a chorar por leite, misericórdia. Quem tem filho recém-nascido, já teve, sabe o que eu estou falando, né? Eu não tenho, não tive, mas já presenciei muitas cenas de recém-nascidos esfomeados, famintos, sedentos por leite materno. Você já viu o escândalo que um recém-nascido faz para se alimentar do leite materno? Você já viu a encrenca que ele causa, a atenção que ele chama? Se tiver 300 pessoas no ambiente e tiver um bebê faminto, todas as 300 pessoas vão saber disso. Não é verdade? Uma criança recém-nascida desejando o leite da mãe atrapalha muitas vezes o culto de uma igreja inteira, uma pregação inteira, um momento de louvor inteiro. É verdade ou não é? É esse exemplo que Pedro dá do tipo de desejo que devemos ter pelo alimento que Deus tem para nós. Ele fala, e deseje como um recém-nascido deseja o leite, deseje como um recém-nascido espiritual, o puro leite espiritual. Você tem desejado ardentemente o alimento de Deus para a sua vida, a ponto de espernear em oração, de se debater diante de Deus, de chorar diante de Deus, de clamar de joelhos, Senhor, eu quero, eu preciso, eu desejo ardentemente a tua presença, eu quero mais de ti. Você já fez algum escândalo espiritual diante do Senhor em oração, expressando a sua fome e a sua sede do que Ele tem para te dar da presença dEle? Porque é essa a comparação que Pedro faz
que devemos ter com o alimento que Deus tem para nós. Ele fala: deseje o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas. Deseje tão ardentemente o que Deus tem para você, como um bebê deseja ardentemente ser alimentado pelo leite materno. Não é forte isso? Vamos ser sinceros aqui. Temos feito isso? Esse desejo tem invadido o seu coração, sua mente, seus pensamentos, sua rotina diária, seus dias, suas noites, suas madrugadas, suas manhãs. O desejo ardente pelo puro leite espiritual. Você tem sido como uma criança recém-nascida, esfomeada diante de Deus, querendo mais dele? Sabe o que pode estar acontecendo? Para você não estar assim, volta para o versículo 1. Talvez esteja faltando você se livrar da malignidade, do engano, da hipocrisia, da inveja e de toda espécie de maledicência. Porque quando você se livra desses lixos, dá fome de Deus. Porque essas coisas dão uma falsa sensação de saciedade. Eu não sei se você entende isso. Existem remédios que as pessoas tomam para emagrecer. Inclusive alguns são controlados. Só vende com receita médica. Que esses remédios inibem, tiram a fome da pessoa. Então ela tem uma falsa sensação de saciedade. A pessoa está com o estômago vazio. Está desde de manhã sem comer, já é de noite. Ela tomou aquele remedinho ali, ela não sente fome. Mas é uma falsa sensação. No fundo, o organismo dela está desesperado por comida. Mas aquele remédio está inibindo a sensação de fome. O que é que inibe a nossa sensação de fome por Deus? É a permanência das práticas malignas em nossa vida. Toda prática pecaminosa nos dá uma falsa sensação de saciedade espiritual. Então, toda vez que eu estou praticando algo que satisfaz a minha alma, que não vem do Espírito de Deus, é algo que foi proporcionado pela minha carne para satisfazer a minha alma. E a minha carne, ela vai gerar porqueira para a minha alma comer. Vai gerar malignidade, vai gerar inveja, vai gerar hipocrisia, vai gerar malícia, vai gerar sensualidade, vai gerar pornografia, vai gerar rancor, vai gerar perversidade, vai gerar vingança, vai gerar qualquer outra coisa que domine, que roube a atenção da minha alma e faça ela esquecer da fome e da sede que ela tem desesperadamente do Senhor. Então, as atitudes pecaminosas da nossa vida, os pecados que praticamos e não nos livramos deles, mas nos acostumamos em conviver com eles, nos fazem ter a falsa sensação de saciedade espiritual. Isso é um perigo, porque tem um monte de gente na igreja raquítico espiritualmente, esquelético espiritualmente, moribundo espiritualmente, em coma espiritual. Só está vegetando espiritualmente. Nem forças para se levantar, nem para abrir a boca tem mais diante de Deus. Porque está cheio de malignidade, a ponto de não ter mais fome nem sede de Deus. Entende? Temos que nos livrar de tudo o que gruda em nós e desejarmos ardentemente
o alimento espiritual verdadeiro, puro, o puro leite espiritual, que é o que nos faz crescer. É o que o versículo 2 fala, a fim de crescerdes. Quer crescer espiritualmente, você tem que se alimentar. Tem gente que quer crescer sem se alimentar. Como é que pode? Como é que você avança espiritualmente sem comer e beber da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Deus, da vida de oração, da comunhão com o corpo de Cristo, com seus irmãos? É impossível. Você vai ser um raquítico o resto da sua vida. Você vai ser uma criança infantilizada. Eu tenho 40 anos de igreja e tem a idade espiritual de um bebê recém-nascido, porque você nunca avançou de nível, nunca bebeu do leite espiritual a ponto de você virar um adulto espiritual. Tem 40 anos desperdiçados na presença de Deus. Tempo de igreja não vale nada se você não soube aproveitá-lo, buscando a glória e a presença de Deus. Não vale nada para o Senhor. Tem muito recém-nascido espiritualmente que já está muito mais taludo, fortalecido do que muitos que já estão há muitos anos na caminhada cristã, porque eles têm fome e vão lá e comem da presença de Deus. Eles têm sede e vão lá e bebem da presença de Deus, da palavra, da oração. E eles estão crescendo e se fortalecendo, enquanto tem um lá com 20, 30 anos e está lá definhando espiritualmente. Isso é muito sério, irmãos. Achegando-vos para ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Essa parte sobre pedra, eu não vou falar hoje mais não, porque ela tem muito a ver com a questão da nossa identidade em Deus. E aí vai ser um capítulo à parte no nosso estudo. Vai ser um ponto à parte que vamos mencionar. Porque não é por acaso que o apóstolo Pedro fala que Jesus é a pedra viva e que nós somos pedras vivas. Mas isso fica para a próxima quarta. Amém? Eu não sei se nesse tempo de estudo já teve perguntas. Teve? Passa para mim, por favor. Jorge pergunta aqui. Quando a palavra fala geração eleita, quantas gerações já se passaram? Talvez ainda virão muitas outras ou não, e nós somos essa geração eleita? É porque essa geração, Jorge, eleita, da qual iremos falar mais na próxima quarta, ela não está presa a um tempo cronológico. Ela é composta de pessoas de todas as eras que entregaram suas vidas a Jesus. É uma geração não contada no tempo cronológico. É uma geração que foi levantada em todas as épocas. Em cada época, eles foram levantados. Como na nossa época, nós fomos levantados para sermos povo de Deus. E cada geração tem um povo de Deus. E cada povo de Deus, de cada geração da terra, é uma geração eleita. Dentre aquela geração que está existindo, existe uma geração eleita. Em todas as épocas. É assim que se conta. Não só cronologicamente, mas em todas as épocas, Deus tem escolhido o seu povo para representá-lo na terra. Mais alguém? Eridan. 1 Pedro 2,1. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Sobre a maledicência, é aquele falar mal das pessoas, está tudo lindo e você ainda achar defeito, ou é além disso?
Eu acho que eu falei, né, Eridan, aí durante a ministração, né, é também falar das pessoas, mas a maledicência é o hábito de falar mal, seja de pessoas, de coisas, de circunstâncias, de situações, de sua vida, é se maldizer ou maldizer alguém. Então está tudo englobado em maledicência. Maledicência é você dizer mal alguma coisa, falar mal de alguma coisa ou de alguém. Então você pode estar falando mal até da sua própria vida, reclamando da sua própria vida, ou reclamando do seu casamento, ou falando mal da sua vizinha, que é uma praga, ou seu pastor, que é um cego espiritual, ou da sua líder de pequeno grupo que não presta, ou da sua igreja que é morta, fria, uma pedra de gelo. Tudo isso é maledicência. Então engloba tudo isso. Sabemos quem são nossos verdadeiros amigos quando vemos a alegria do outro com as nossas conquistas e bens. Ok, é só comentário, né? Quem foi? Igreja Batista Esperança. Foi já? A inveja é uma obra da... Foi você que comentou, Jaque? Foi. Comentário da Jaque, ok. A inveja é uma obra da carne que mina os relacionamentos interpessoais e espirituais. Irmã Angelita colocou: coração limpo, casa adornada, é morada do Altíssimo. É verdade. E Jaque, sabemos quem realmente são nossos amigos. Ok, já falou. Délia minha, oi mãe. A alegria do meu irmão é a minha alegria e a dor do meu irmão é a minha dor. Exatamente. Esse é o sentido que a Bíblia fala, né? Cida Câmara, aleluia. Vou contar como comentário, viu, Cida? O seu aleluias aí. Ok, Antônia Freire está assistindo, mas não comentou. E Jorge fala: o apóstolo nos apresenta a Deus como pedra viva. Na verdade, ele nos apresenta Jesus como pedra viva, não Deus Pai, tá? E a pedra da constituição do reino de Deus. Nós somos transformados em pedras vivas e somos parte dessa edificação. Vamos falar sobre isso na próxima quarta. Nós não chegamos a falar sobre isso nessa quarta, Jorge. Lemos o texto, mas paramos no versículo 3. Então, na quarta que vem, eu respondo essa sua pergunta, beleza? Amém. Amém. Então, os participantes estão aí já. Hoje nós temos um sorteio especial. É um design de sobrancelha. Um design de sobrancelha. Letícia Cabeleireira. Da Letícia. Letícia Cabeleireira presenteou aqui os participantes do estudo bíblico com um designer gratuito de sobrancelha. Você vai ter sua sobrancelha delineada, bem feita pela Letícia Cabeleireira. Ela vai te atender, você pode agendar direto com ela, a gente vai passar aí o contato depois para quem ganhar, tá? O zap. Aí você vai agendar dia e hora para ir no salão da Letícia e ela vai fazer um design nessa sobrancelha. Então, eu recomendo a Jorge, se você ganhar, Jorge, né, quiser fazer o design da sua sobrancelha, passa a bola para alguém, oferece para uma irmã da igreja, para alguém que está aqui no sorteio, tá? Então, vou fazer assim, Jorge, você não vai fazer design de sobrancelha, né? Então, se eu sortear seu nome, não vale, tá? Hoje só quem vai participar são as mulheres, tá bom? Ok, vamos sortear. Quem será? Vou puxar um nome aqui. Quem ganhou o design de sobrancelha foi Eridan. Eridan ganhou, ok? Vai ficar super chique, Eridan, no design de sobrancelha com a Letícia Cabeleireira, que ofereceu gentilmente essa cortesia para os participantes do estudo bíblico. Então, você acabou de ganhar um design de sobrancelha gratuitamente, tá?
Glória a Deus aí por isso. Amém. Eu não posso encerrar esse tempo sem agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Nívia está fazendo aniversário hoje. E Nívia, tem gente que fala que a esposa do pastor é o braço direito do pastor, né? Nívia é meu braço direito e esquerdo, as duas pernas, o pescoço, né? Então ela é muito do meu ministério. Então assim, eu louvo a Deus pela vida dela, não só pelo que ela é na minha vida, mas por quem ela é como pessoa, pela vida de Deus que lateja na vida dela, pela bênção que ela é na vida de tantos e na minha vida, e por ela ser uma mulher honrada, virtuosa e que tem sido canal de Deus para mudar a história de muita gente. Então, parabéns pelo seu aniversário, minha esposa Nívia, feliz aniversário. Você merece muito e eu espero que Deus me permita te dar tudo que você merece, viu? Amém. Vamos orar encerrando e na quarta-feira, no mesmo horário, 8 da noite, temos o nosso estudo e no domingo, às 7 da noite, temos o nosso culto de celebração ao Senhor. Estamos juntos nesse culto de celebração. Quero convidar você a sintonizar aí, tanto no Face quanto no YouTube, a transmissão do culto de domingo, tá bom? Senhor, nós estamos na Tua presença, te agradecendo por esse tempo de comunhão, de ouvir Tua voz, a Tua palavra sendo ministrada, que ela possa frutificar, ó Pai, bons frutos em nossa vida, o fruto do Espírito em nossa vida, Senhor. Nos ensina a praticar a Tua palavra e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos enche de Ti. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.